Bom, lembrando que hoje a gente vai falar de futebol, né? Da carreira de futebol aqui na Itália, de todo o percurso aí que um atleta precisa passar para poder iniciar no futebol profissional aqui na Itália. Oi, William, tudo bom? Boa noite. Boa noite a todos. Deixa eu ver se o meu convidado já está online. Já enviei o convite para o perfil 2, Marco. Não sei se você está no perfil 2 ou se você quer usar o outro perfil. O Marco tem 2 perfis, né? Eu coloquei aí no banner. O Marco tem o Marco Tomazelli 2, que é um perfil mais privado, tá? Já está online. Consegue entrar, Marco? Alexa Spenny. Boa noite, Marco. Oi, boa noite, tudo bom? Boa noite, Marco. Tudo jóia? Bom, Ouvindo hoje, certinho aí? ouvindo bem? Sim, eu estou ouvindo bem. Então tá Bom, eu vou certo. apresentar o Marco. Para quem não conhece o Marco, Marco Tomazelli tem 19 anos. Ele é ítalo-brasileiro, de Santa Catarina e atleta do futebol. Bom, o Marco, como eu acabei de falar, é ítalo-brasileiro. Então, o Marco já reconheceu a cidadania italiana dele. E, claro, o tema principal aqui é falar sobre futebol. Eu não entendo nada de futebol, mas eu entendo de cidadania italiana. E Aham. sei que é importante conhecer um pouco esse percurso para as pessoas não chegarem aqui, né, e de repente se decepcionarem aí com o início da carreira, né, de repente de uma carreira promissora aí no futebol. Boa Isso noite, aí. Marco. Então já está apresentado, Marco, a sua família veio do Vêneto, né, a família italiana da Isso região aí, de do norte da Belluno, Itália. Aham. do norte da Itália. E Vieram pro Brasil de navio. você sempre soube da sua descendência italiana? Então, a minha descendência italiana, eu soube que eu tinha a descendência desde pequeno, né? Que ainda que na minha região a cultura italiana ela é bem forte. E a gente sempre participou, assim, até o meu pai é presidente do Círculo Italiano aqui da minha cidade. A gente faz jantares com comida típica italiana, com música italiana, vai 200, 300 pessoas. Então, desde pequeno eu Você, ajudei, né, nessas festas e eu sempre soube da minha descendência, né, e sempre foi muito forte, né, o vínculo que a gente teve, né, com o italiano. com a Itália. Na verdade, a cultura é sempre presente, então desde pequeno É, você já tinha esse amor pela Itália já. aham, isso Bom, aí. então quando vocês decidiram, porque você me disse que toda a sua família fez o processo de reconhecimento pelo consulado. Vocês Uhum. aguardaram muito tempo na fila do consulado para poder iniciar o processo efetivamente? Então, o meu pai, ele tinha o contato de uma advogada, né, uma conhecida dele, e por meio dela que ele fez esse processo, ela ajudou bastante. E demorou ali cerca de 5 anos, mais ou menos, que foi o processo até chegar a cidadania pra gente, né? Certo, 5 anos. Uhum. A espera É. não, nem foi tão longa assim na época que você fez. Você era menor É, de idade ainda? sim, eu era menor de idade. Eu acho que o meu irmão mais velho ainda era menor de idade também. E se comparar com hoje, hoje demora bem mais, né? Eu sei que a fila tá bem maior hoje Sim. para A conseguir. fila na sua região deve estar em torno de oito a 10 anos. É, pois é. O pior consulado hoje no Brasil para fazer o reconhecimento da cidadania italiana é o consulado de São Paulo, que tem aí pelo menos 12 anos de espera. É Nossa Senhora. triste, né? É triste porque justamente para reconhecer um direito fundamental, que é o direito à cidadania. Pois Mas é, vamos né? lá, quem tiver perguntas para fazer para o Marco, pode enviar as perguntas aqui, que na maneira do possível vou fazendo as perguntas para ele, vou repassando aqui para ele. Bom, como é que foi essa situação de você saber que você já era reconhecido cidadão italiano efetivamente? Qual foi a emoção que você sentiu? Ah, então, na época eu estava muito feliz, né? Porque eu até pesquisava bastante que quem tem a cidadania italiana acaba tendo muito mais facilidade para viajar, para conhecer outros países.
E eu achei muito bom, né? Por isso que, então, para viajar é muito mais fácil, conhecer o mundo. Além disso, ir para a Itália, né? Uma facilidade muito maior. Conhecer novas línguas, novas culturas. E fora o orgulho, né, que eu tive de ter a cidadania, de mais tarde ter conseguir a identidade italiana. Então, eu fiquei muito feliz, muito contente com tudo isso. De resgatar as raízes, mas vocês pensavam já nesse futuro, de repente, no futebol ou fazendo qualquer outra coisa? Seus pais pensavam mais em resgatar as raízes, porque vocês têm o direito de fazer o Uhum. reconhecimento, ou já era um plano, já um projeto para o futuro? É um pouco dos dois, né? Um pouco dos dois, até porque também abre muitas portas, né? Ter a cidadania italiana abre muitas vantagens. E também por causa do futebol, né? Seria uma. A gente já sabia que. Não sabia se eu iria ainda, né? Não sabia, mas saberia que se eu quisesse ir, teria essa possibilidade bem mais fácil, né? Com a cidadania. Então é uma Certo. junção de tudo isso que a gente via os benefícios. Na realidade, era a pergunta do Rodrigo, que enviou uma pergunta aqui dizendo o seguinte: queria saber quais são as vantagens de ter a dupla cidadania no mundo do futebol. Exatamente o que você falou, a É, facilidade em relação à permanência na quando, Itália, né? quando eu chego lá na Itália, se eu não tenho a cidadania italiana, como eu tenho a cidadania italiana, eu posso contar como italiano no time. Que daí é mais fácil para eu ficar no time, né? Eu não conto como estrangeiro. E se fosse na situação de estrangeiro, então, claro, o estrangeiro precisa, mesmo tendo um contrato com o clube, precisaria fazer o permesso de soggiorno, Sim, renovar todo ano, né? Porque aí depende do tipo de visto de permanência que eles fazem. Mas é sempre um é, inconveniente, né? é Poder ter essa uma, aham. liberdade de ficar na Itália, né? Sempre tem uma burocracia maior, né? Mais dificuldade e tudo mais. Bom, então agora efetivamente a gente vai entrar no assunto aqui que muitas pessoas estão esperando para ouvir falar, para ouvirem você, Marco, falar aí sobre o futebol. Bom, você comentou que fez um intercâmbio em 2017. Essa foi sua primeira experiência como jogador, né, de futebol. Mas naquela época você já tinha cidadania italiana ou ainda não? Sim, eu já tinha a cidadania italiana, aham. E eu fui para a Itália, foi a primeira vez que eu tinha ido, eu não falava nada de italiano, eu falava só um pouco de inglês. E eu fui para uma experiência de um intercâmbio esportivo. É, não sabia direito como ia ser, né? Só tinha expectativa. Lá, daí eu fiquei na Itália uns 10 dias e nesses 10 dias eu fiz uns 5 amistosos e lá que eu conheci o René, que até hoje ele me assessoria lá. O René, que na verdade é o contato na Itália que recebe os jogadores que fazem o intercâmbio. É isso. Quando então a gente era um time de uns tinha um monte de rapazes, né? Um time inteiro, umas 20 pessoas, 25, Todos só de aí da sua meninos. região. Não, não. Da minha região Da que tinha região eu que e mais tinha um ou eu e dois. mais um ou dois. Tinha então Tinha então um pouco do. do Brasil inteiro, assim. Eu acho que era do Mato Grosso a maioria. Não tenho certeza agora. Então, é feita uma seleção, não é que eu quero fazer o intercâmbio, então eu me inscrevo e vou. Não é assim que funciona. Você Não, é precisa você já ter tem que ter algum. conversar com ele, né? No caso, ele que tu teria o contato com ele, ele faria as coisas lá na Itália para tu conseguir ir, veria os processos e ele ajuda aí. Entendi. No caso aqui, eu treinava com o meu professor Paulo e ele que conseguiu o contato do René para mim. Foi por meio dele, né? Aqui da minha cidade mesmo. Certo. E como é que foi esse tempo que você ficou em 2017? Você disse que não falava italiano ainda direito, mas você Pois é. participou dos amistosos. Como é que foi essa experiência de jogar já em outro país, de repente, com o modo de jogar, né, do europeu é um pouco diferente Uhum, do brasileiro, não sei se você estava habituado. Como é uhum. que foi? Então, nesses primeiros 10 dias que eu fiquei lá em 2017, foi bem difícil para mim, que além
do jogo ser diferente, todos os meninos do time eu não conhecia, né? Eu acho que conhecia só um menino do time, assim, e então para o time se entrosar era mais difícil. O adversário era um adversário sempre da Itália, a gente não entendia as palavras direito, e é uma experiência difícil, assim, né? Difícil no sentido de jogar, né? Além disso, a língua também, no início, se tu não sabe falar nada, tendo o primeiro contato, tu não entende nada, não adianta tentar mandar um espanhol que não vai dar certo. É bem difícil se comunicar se tu não sabe nada. Então você ia mais ou menos, você jogava mais instintivamente, né? Se É, você não entendia o idioma, você entendia qual era a sua função ali no a campo. posição é ir tentar fazer o meu papel ali no campo com os parceiros que eram Você fazia brasileiros o aí, né? melhor, porque naquele momento era o momento de aparecer também, né? É, isso mesmo. E daí Então, foi nessa viagem de 2017 que eu conheci o René. Antes disso, eu não conhecia ele. e aí ele te deu uma visão geral de como funciona o futebol aqui na Itália. Ele me ajudou bastante e ali que eu tive contato dele para voltar em 2020, né? Então já ficou Que combinado que você voltaria um pouco mais, talvez um pouco mais maduro. não ficou 100% decidido, né? Ficou a oportunidade em aberto que quando eu terminasse o ensino médio e completasse a maioridade, eu ia ter oportunidade. Ou Aí, seja, o fato de ser menor, você pode é, jogar a determinada categoria. é, Mas aí, eles dão oportunidade também, então, para os menores. Só que aí dão, precisa estar dão, dão. pais, como é que funciona? Daí eu acho que precisa de autorização, é só um pouco diferente o processo, né, para ir. Mas dá também. Porque a permanência é curta também, né? Então, de qualquer É, forma, o menor pode viajar a desacompanhada dos se, pais desde a origem, né? Então, aham, tá tudo certo. E aí você, depois disso, você terminou o ensino médio, então, né? uhum, E em 2020 você retornou para a Itália já em caráter definitivo, então. é. Na verdade, lá eu não sabia se eu ia ficar ou não, né? Em 2020 eu fui para fazer testes de nos times era uma experiência de 3 meses daí, que eu ia ficar 3 meses fazendo testes nos times lá, né? Uhum. E aí no primeiro time que eu fiz o teste eu já consegui passar, eles já gostaram de mim na primeira as 2 semanas que eu fiquei no time. E daí eu já fiquei por esse time mesmo e passei a temporada lá. Esse time, desculpa que tive que mexer aqui, Aí, Gia. só para ver se tinha alguma pergunta, mas não tinha, Aham. tem vários comentários aqui. O pessoal zoando só. Tá brincando um pouquinho, mas tudo bem. Sempre contrai um pouco, né? Uhum. Deixa eu te perguntar, então, você passou esses meses, você ficou no total, você disse 8 meses, oito É. meses na Itália, e oito aí meses vivendo porque eu. longe da família, num É. país desconhecido, queira ou não, é desconhecido porque Uhum. você disse que ficou primeiro no norte o pessoal é de um jeito, no sul o pessoal já tem outros hábitos, né? Como no Brasil, né? Você tá no Outra. sul, no Nordeste, é outra vida, né? Aham. Então, Até a língua muda um pouco. o dialeto, né? O dialeto. Então você aprendeu inclusive dialeto lá do sul, que é difícil. Assim, eu não sei se é mais difícil ou não, porque eu só aprendi lá, né? Então é o único que eu sei, o Eu dialeto só de lá. falo do sul, é É, legal. é. Então, eu fiquei 8 meses por causa do Covid, né? Que o campeonato foi cancelado. E era para eu ficar um pouco mais e daí eu voltei um pouco antes por causa do Covid, que tava tudo meio fechado lá e tava complicado. Aí tem E essa como... questão toda, né? De Uhum, ficar longe, longe da família, longe dos amigos, num país diferente também. Eu até consegui, eu vejo que segui com isso problema. tranquilamente, né? Eu sabia que ia ser um período que eu ia ficar longe de Uhum, todo mundo e eu já pensei assim, fechou, vou ficar aqui no mínimo, vou ficar entre 6 e 10 meses. uhum. Entrei na cabeça que ia ficar longe de todo mundo e pensei, vou
absorver isso da melhor forma e seguir em frente. Técnico aqui. Ah, é? Eu O apliquei tripé? o tripé, eu não sei porquê, acho que tá pesado porque eu tô carregando ele aqui e ele Aham. tá querendo desmaiar aqui, mas deixa eu ajeitar Ah, rapidinho tranquilo. aqui aí pro pessoal que tá assistindo, mas acontece. Acontece de tudo Aham. numa live, enfim. Bom, então você passou sempre jogando no mesmo time, ok? Passou jogando sempre no mesmo time, então você já aprendeu o É. modo como eles jogam, mas você está aí pretendendo voltar para a Itália? Já tem alguma coisa encaminhada para você voltar? Como é que tá? Porque com essa situação da pandemia, claro, os jogos foram cancelados, né? Cancelados com o Uhum. público, quero dizer, Sim. mas acabou complicando toda a situação mundial aí, como todo mundo sabe. Como é que fica a Uhum. sua situação em relação à volta à Itália? Então, agora a minha volta está até o René, que é o meu assessor lá, ele está vendo o time que eu vou ficar. Não é nada garantido ainda, então eu vou no time, eu tenho que ficar lá num período de teste, né? Que eu Uhum. vou treinar com o time, eles vão me observar e ver se eu vou ficar com eles. Aí tem alguns times que estão em observação aí para eu ir. Um no, um no sul, um mais pro norte, regiões diferentes aí. Certo. Bom, Marco, só um minutinho aqui, pessoal, me desculpe, mas Aham, eu acho que é o calor também que dilata tudo, não é possível. aham, Só tô tranquilo. com medo que ele caia de repente aqui. Bom, me conta então. Em relação ao fato de você ter já precisou passar por nada daquilo do que a gente tinha comentado no início. Você não precisou fazer um visto de permanência, você não precisou de nada. Perdi o sinal do Marco, ou será que sou eu? Tu tá travando um pouquinho, não sei se Travando, tu. sou eu que estou travando. Não sei, pra mim parece que travando um pouco só. Mas eu entendi um pouco da pergunta, se eu não tive nenhum dos problemas, né, que geralmente as pessoas que não têm cidadania têm, né, que pra mim foi como se eu fosse um cidadão italiano, né, Você é totalmente um tranquilo. cidadão brasileiro. Exatamente. Mas como se eu tivesse nascido lá, sabe, mesmo. Como alguém do Brasil que estiver fora vir para cá, sabe? Não tem burocracia nenhuma. Até no aeroporto eu percebo um tratamento bom, assim, né? Eu sou bem tratado, bem atendido. Eles não me pararam para revistar, nem olhar as mochilas, nada. Então é bem tranquilo. Foi bem de boa. Tem uma pergunta aqui da Ana. Ela está perguntando se demorou muito para você tirar a cidadania italiana. A partir do momento que você protocolo pedido, talvez você não se lembre, talvez seu É, pai ou sua mãe se recorde. Quantos aham, meses, mais ou menos? O seu processo foi feito pelo consulado italiano. aham. Para tirar a cidadania foi uns 5 anos e pouco, né? Mais ou menos isso, uns 5 anos. Meses. O 5 anos foi o processo tempo de espera na total. fila. Aí depois tem o É. procedimento a partir do momento que você entrega a documentação. Mas Ana, eu acho que ele vai ficar devendo porque quando ele Ah, foi reconhecido, mas dali pra frente foi rapidinho, foi questão de alguns meses daí. Depois meses. do. Aham. Aí Geralmente em, no máximo 6 meses seria o correto. O é, consulado não foi, pode. foi, foi coisa de alguns meses, foi bem tranquilo. Bom, respondida a pergunta, deixa eu ver se tem mais alguém que fez pergunta e eu perdi aqui. Não, não tem não. Em que posição você joga? Qual é o seu ídolo no futebol? Felipe Luiz? Felipe Luiz é um deles. Eu jogo de lateral direito, também faço a zaga. O Felipe Luiz é um deles. Eu me espelho muito em alguns jogadores europeus, mas também em brasileiros, né? E é isso.
Então, aqui Ganhou. depois, né, durante e depois, né, no final, quando a Itália foi para a final da Eurocopa, é claro, não se falava em outra coisa, se falava muito dos jogadores ítalo-brasileiros que defenderam a seleção e que ajudaram aí Uhum. a Itália, né, vencer o campeonato. E depois, em seguida, teve Olimpíadas. E, claro, o destaque foi justamente para os ítalo-descendentes. Aí tem vários, né? Americano, Uhum. outras nacionalidades e o pessoal que se naturalizou aqui na Itália. Então, olha só a importância digamos assim, do atleta, que não importa de que nacionalidade ele seja, mas, claro, tendo a nacionalidade italiana, não importa se por descendência ou naturalizado, é possível aí conseguir defender a bandeira italiana. Ou seja, na verdade, você por ser ítalo brasileiro, você pode defender tanto uma seleção quanto outra, de repente, aí no futuro, né? Brasil e Itália, né? Sim, Amém, né? Amém. tem que Tomara, né? tem que sonhar já pensando lá na frente, que tudo é possível, né? É, tem que sonhar alto, né? Então, Pensar grande. e aí fica complicado se numa final tem Brasil e Itália. É. Aí, como ficaria para você? Ah, Coração de o importante é estar lá. Em qual que eu ia estar, eu não sei, né? Qual das duas que eu ia estar, eu não sei. Se tivesse mas oportunidade. é bem interessante ver aí, né, aqui, para os ítalo-descendentes, principalmente porque é mais fácil reconhecer a cidadania italiana, investir, de repente, no esporte. Porque, Aham. queira ou não, a Itália, ela investe bastante em esporte. Tanto é que ela diz que esse ano, nas Olimpíadas, foi a melhor campanha deles dos últimos 20 anos. Sim. Então, existe essa oportunidade aí para o pessoal que tem descendência, gosta de futebol, de repente pode sonhar um pouco maior aí em vir aqui para a Itália e começar a treinar já com os times aqui e já pega o Uhum. ritmo aí do futebol europeu, né? Mas tem muita É, diferença o modo de jogar do brasileiro e o modo de jogar aqui na Itália. tem diferença sim. Eu tive dificuldade no time quando cheguei que eu não sabia da língua, né? Essa era uma dificuldade, além do posicionamento, o modo que eles jogam, o modo que eles atacam, o modo que eles defendem. Algumas coisas são similares, algumas coisas são parecidas, mas tem coisas que mudam bastante, sim. O posicionamento, né? Eu como lateral, tem time que gosta de usar o lateral bastante no ataque, bastante na defesa, bastante nos dois, ou só na defesa. Então, essa questão que eu tive que me adaptar lá, né? Fora a língua, que todos os o que eles falavam assim para subir, voltar, marcar, não marcar, descer, todo esse tipo de coisa que a gente usa durante o jogo que eu tive que ir Do aprendendo, né? Que aprendizado. depois de uns 2, 3 meses lá que eu já estava conseguindo conversar tranquilamente, né? E depois de quanto tempo você sentiu que já estava adaptado? Porque tem toda uma questão, né? Uhum. Talvez o frio não te abale tanto porque você vive em Santa Catarina, um estado que, né, Que dá um quando faz friozinho frio, bom. É. dá um frio, Aham. então isso não é um problema, mas a questão do calor, porque se você ficou Uhum. no sul, talvez você tenha pego aí o verão, Quando que é eu bem cheguei em quente, agosto lá do ano passado, meu Deus do céu, tava um calorzão. e para E no jogar no calor, também, ou jogar no calor aqui no Brasil eu já tinha a experiência, né? Agora só no frio que foi um pouco diferente, que aqui, claro, joga no frio, mas não é que nem lá, né? Lá neva. É outra coisa. Eu não cheguei a jogar na neve, eu ia ter treino na neve, mas o treino foi cancelado porque nevou demais. Então eu não tive essa experiência. Não sei se felizmente ou infelizmente, né? Porque ia ser meio ruim. E fora isso, a alimentação também diferente. A alimentação eu achei muito boa. Toda a experiência eu achei muito boa, né? Mas depois de uns 3 meses que que eu conseguia tranquilamente me comunicar, né? Que esse foi para mim, uma das coisas que eu mais me orgulhei de conseguir, né? Uma nova língua.
conseguir me comunicar tranquilamente, né? Comunicar, Muito entender bom. o que os outros falam, né? Conversar. Então, eu também estava morando com 4 italianos, o que me ajudou bastante a desenvolver a língua, né? Fez E novas foi isso. amizades também dentro do É, futebol. dentro e fora do futebol, né? Bastante Tem amigos uma novos. maravilha. Tem uma pergunta aqui do Futsal R10. Qual a maior dificuldade que você teve aqui? Aqui aonde? No Brasil Sabe o que é? É que esse, ou na esse é o René, o Futsal R10 é o René. Ele tá acompanhando a live. do Brasil? Aí, Muito ele fala bem-vindo. aqui, ele fala aqui porque ele tá lá na Itália já, né? Ah, Ele, tá, na mo- Itália. ele, ele mora lá. Aí, a maior dificuldade que eu tive, eu acho que foi justamente a língua no início, nos primeiros meses ali, que eu não entendia nada, né? Sabia zero. E fora isso, um pouco do treino, né? Me entender, jogar e só isso. A saudade das pessoas também, a saudade do Brasil, é uma coisa que pegou bastante, mas isso eu conseguia controlar bem. No final das contas, eu vejo assim que os atletas são muito obstinados, né? Então você Uhum. consegue se disciplinar, inclusive, nessa parte. Porque se você, por saudade da família, você desiste de uma carreira internacional, então, claro, melhor tentar uma carreira no Brasil mesmo, próximo da Diferente, família, né? de repente, né? Não que a Exatamente. família, a pessoa se sente, sente que tem um suporte da família, né? Ele precisa Uhum. disso, então é mais complicado. Mas é É. bravíssimo. Você é bem, Uhum. bem centrado. Bom, Tem que ser, né? Pra ficar lá. Tive alguém tem que mais ser. alguma pergunta para fazer para o Marco? Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui. Futuro zagueiro do Grêmio. Ah, por mim pode ser, né? Sou colorado, o pessoal sabe que eu sou Bom, colorado. vamos ver se eu acho que eu já não tô, acho que não tem mais perguntas, não. Não, pelo menos eu não estou conseguindo visualizar aqui, tem um pouquinho de dificuldade aqui. E do Rafinha, olha, pessoal, sobre a cidadania italiana, é o seguinte, o Marco aguardou na fila 5 anos, né, Marco? É essa a É isso pergunta. mesmo. Fila é a pergunta. Os treinos são muito mais puxados na Itália? Pergunta do Rodrigo. Cara, era puxado pra caramba. Meu Deus do céu. O físico lá era muito forte, né? Daí eu não sei se isso era uma filosofia que o meu treinador tem de fazer muito físico, porque às vezes de treinador para treinador isso já muda um pouco. Mas o físico lá era puxado, cara. A gente fazia às vezes 15, 20 minutos de aquecimento. Depois do aquecimento, ficava mais um tempão dando volta no campo. Depois disso, para ele isso era o aquecimento, na verdade. Daí era praticamente meia hora de aquecimento, corrida, pular. Meu Deus do céu, era foda demais os treinos físicos deles, né? Isso me pegou bastante, né? Mas eu sempre estava brigando para ser o mais rápido, brigando para ser o que mais aguentava. Então, eu acabei me destacando pelo meu físico no time. Isso foi uma coisa que me ajudou a permanecer no time no início, o meu físico. Ou seja, na verdade, esse aquecimento é antes de começar uma partida, o treino da partida. Não, não, isso no treino, no treino. Os treinos eram o aquecimento para treinar, né? Entendi. Isso. O aquecimento para o Então, treino. ele Então a gente ia perguntou. treinar e como estava muito frio, tinha que aquecer antes do treino, porque se começasse o treino já com algo que se não tivesse aquecido antes, podia já ter risco de lesão. Entendi. Então é uma precaução, né? Faz bem, então, inclusive, já fica Exato. mais musculoso aí, enfim. É isso Marcelo, aí. me desculpa, mas eu não estou conseguindo encontrar sua pergunta. Se você quiser enviar a pergunta novamente, eu não estou encontrando. Não sei se você consegue visualizar aí. Ah,
Tô vendo, Marcelo, tem a minha. Ah, tem uma outra Não. pergunta aqui, na verdade, são duas perguntas do Rodrigo. A estrutura dos Uhum. clubes de base é muito melhor? É melhor sim, é bem mais. Até o time que eu tava era um time de Série D, eu tinha um campo muito bom. O campo que eu treinava era um campo que aqui na minha cidade, aqui na minha região, eu nunca vi um campo tão bom. E no geral, assim, os times lá, até os de divisões menores, eles têm uma boa estrutura, um bom campo. Depende da região, né? Mas geralmente eles têm uma estrutura melhor, sim. Você Não sei sentiu se alguma diferença recebem entre norte e sul em relação a isso, à estrutura, ao suporte? no sul. Comparando o norte e sul, que você teve as duas É, experiências, né? eu percebo que o norte é um pouco mais organizado, assim, né? Nas cidades, tudo. é, o norte é um pouco mais organizado, só que o sul é um pouco mais desorganizado, mas, assim, eu não. Pra mim, eu não tenho nada para reclamar, assim, tá tudo perfeito. O clube que eu Você, tava, o campo, os aparelhos que eu usava, né, nos treinos, show de bola. maravilha. Você falou que a dieta é um pouco diferente do Brasil, né? O que tem de melhor? Você pode comer mais coisas, coisas mais variadas, como é que é? Eu comia E a muito comida, macarrão, né? Que e a comida é, é boa, né? lá no. Eu tava no clube e eu tava morando num apartamento e era o clube que comprava comida pra mim, né? Então eu não precisava comprar comida, mas daí geralmente que eu comia quase todo o almoço era macarrão e com carnes diversificadas. É bem parecido com o Brasil, até a única diferença é que a qualidade dos alimentos lá é maior. A massa é diferente, é melhor, o trigo é tudo um pouco melhor que o Brasil. Os italianos lá, eu morava com 4 italianos e eu fazia comida sempre, né? Porque eu cozinhava melhor do que eles. E isso eles que falavam, tá? Eles que pediam para eu cozinhar. Olha que maravilha. E aí, às vezes eu cozinhava ou às vezes um outro italiano lá cozinhava, mas era sempre eu ou esse outro italiano. E eu comia muito, eu conseguia comer muito macarrão, era o que mais comia da casa, eles até pegavam no meu pé, que eu comia muito. Mas assim, a pasta de lá, que é o macarrão, ele não te deixa tanto estufado, né? Eu comia umas 3 pratadas de macarrão e os italianos ficavam de cara comigo, de quanto que eu comia. Eles comem pouco, né? Se eles seguem o ritual mesmo, tem o primo piatto, secondo, né? E depois a Uma coisa que eu sobremesa. percebi é que eles são muito tradicionalistas. O prato tem que ser feito desse jeito, pá, 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 pá. Eu fazia macarrão com molho e salsicha, que a gente faz aqui no Brasil, uma coisa normal. Lá eles já encheram o saco que eu coloquei a salsicha junto com o macarrão, sabe? Eu servi junto, eles não pode servir junto, tem que primeiro servir o macarrão, depois servir a salsicha. É que a salsicha para eles é como se fosse a Ah, carne, né? É a sim, aí eu carne. falei pra eles, tá, mas não é gostoso comer junto? Não é bom comer junto? Eles falaram, sim, mas não pode comer junto. Olha, Tipo, você fez o pessoal comer macarrão com molho de salsicha. De fato, eles é, não preparam aqui, não, mas eu também faço aqui em casa para matar a saudade, porque é uma coisa muito de brasileiro fazer um prato sim, assim, pois né? é. E é simples, Mas, né? Bem fácil. olha só que bom que eles apreciaram aí o sabor do Brasil. É, Mas a aham, salsicha não é gostaram. igual, né? Vamos lembrar que a salsicha É, não é igual à do Brasil. verdade. A salsicha daqui tem um outro sabor, né? A É, gente tenta, mas não fica aham. exatamente igual. Fica um pouco Bom, diferente mesmo. bom, Marco, deixa eu pedir então para você, já que o pessoal, não sei, eu não encontrei mais perguntas aqui. Me desculpa se eu Uhum. esqueci de responder alguma pergunta, é, aliás, de repassar a pergunta aqui para o Marco, mas eu vou pedir então, Marco, nós já estamos a 35 minutos, eu queria pedir para você mandar uma mensagem para quem pretende
ingressar nesse mundo no futebol na Itália ou no futebol europeu, que conselho você daria para quem sonha em jogar futebol aqui na Europa ou na Itália? Então, a primeira coisa que tem que ter, tentar ter, né, pelo menos é a cidadania italiana, né? Correr atrás, tem que ver na família ali, pegar a árvore genealógica, ver os parentes, procurar os documentos, contratar talvez alguém para que saiba fazer isso, né? Por exemplo, você, né? E, e para ir atrás dos documentos para se conseguir a cidadania italiana é muito mais fácil, né? E em questão de, de conseguir jogar bola, eu digo que jogar bola na Itália e conseguir jogar bola no Brasil, em qualquer lugar do planeta, tu tem que ter um pensamento, uma educação consigo mesmo, talvez, de ter a disciplina dos treinos, que para mim o principal são 4 pilares que eu tenho, que é a alimentação, o descanso, o treino e o estudo, né? Que eu sempre tenho que estar em constante evolução, tu tem que ter a disciplina para continuar treinando todos os dias, acordando de manhã cedo, de tarde, de noite, no frio, no calor, na chuva, no sol, treinar. E com o treino, tu tem que ter uma boa alimentação para ter energia, para treinar bem, né? E com isso também tem que ter um bom descanso para assim teu corpo evoluir, tu ficar mais forte e acabar conseguindo ter vantagem sobre os outros jogadores, né? Que isso é uma coisa que eu pensava quando eu era menor, tipo, pô, eu tenho 2 braços, 2 pernas, cabeça igual todo mundo. Por que que eu não conseguiria jogar bola, né? O que que eu preciso fazer? E aí que entra também um pouco do estudo, que daí eu fui pesquisar, pô, como que é a refeição de um jogador de futebol, como que se alimenta o Cristiano Ronaldo, quantas horas por dia dorme o Messi, como que é o treino do Neymar, como que é o treino dos jogadores profissionais, né? Então, antes de você se tornar um profissional, antes de você de fato entrar num time, você tem que se comportar como alguém que já está num clube, né? Você tem que ter uma alimentação adequada, tem que ter um sono adequado e tudo isso que tu meio que se profissionalizar sozinho, né? Tu tem que se tornar um profissional, viver como um profissional para alcançar esses objetivos de entrar em algum clube, né? Que é isso que o clube quer. O clube quer um profissional, ele não vai te tornar um profissional. Ou seja, não simplesmente contar somente com o talento, mas levar a É, sério como uma profissão mesmo para o tem as futuro, pessoas, para o futuro. tem as pessoas que têm mais talento, né? Tem o jogador que às vezes não se alimenta tão bem, que bebe. A gente tem exemplo disso até no profissional, que cara que vai pra festa e, enfim, e o cara é bom, né? Daí o time vai querer ele de um jeito ou de outro, mas eu sei que eu não sou essa pessoa, né? São poucos que nascem com o dom, do drible e coisa arada. E você sabendo que você não é uma dessas pessoas que é iluminado, que é iluminado por Deus, que joga sozinho, então tu tem que correr atrás, né? Tem que correr atrás de evoluir e tentar se igualar a essas pessoas que já estão lá. Bravíssimo. Estou muito feliz que por você ter aceito o convite para participar dessa live. A intenção era justamente de fazer as pessoas que sonham com futebol, de repente a mãe está assistindo, o pai está assistindo, alguém está assistindo, um amigo está assistindo, e se interessa aí para saber Uhum. pelo menos como funcionam um pouco as passagens. É claro, se você é descoberto no Brasil, né, por um ilustre, você Uhum. pode conseguir de outra forma também, mas essa seria uma forma de entrar aqui já pronto para entrar no mercado do futebol na Itália, né? Uhum. Eu E deixa eu te... comecei a ter essa visão com ali quando eu conheci o meu professor Paulo aqui de Jaraguá, da Escolinha Bom de Bola, né, que é onde eu treinei bastante tempo, que é ali que eu comecei a ter muita cobrança, né, de treinar, de ser dedicado, de ter o horário certo, ser pontual, todas essas cobranças que eu acabei adquirindo
que é necessário tu ter, né? Todo esse profissionalismo, tu tem que pensar como profissional para chegar em algum lugar, né? Que é a Então sua foram, autodisciplina. eu digo que muitas pessoas que Deus colocou na minha vida que me ajudaram muito, né? Esse exemplo do Paulo, o próprio René que me ajudou muito lá na Itália, me ajudou com tudo lá e me ajuda hoje ainda, todos eles. E que pessoas que eu conheci que me ajudaram muito, tanto no meu conhecimento, no futebol, fora do futebol, e que a gente tem que estar absorvendo aí tudo de bom, né? E você queria passar o contato do René aí, de repente, para o pessoal entrar em contato direto com ele? Ou o É, pessoal. o René, ele tem o Instagram dele que é Futsal R10, é o René Futsal R10 ou o Assessorite, com dois S no início e dois S no final, que ele faz a assessoria aí para quem quiser ir para a Itália jogar bola, ele faz todo o processo aí, e é isso. O René me ajudou muito aí. Legal. Bom, eu vou encerrando então a live de hoje. Quero agradecer ao Marco pela participação. Estou muito feliz com a sua participação aqui falando de futebol. E queria avisar o pessoal que não conseguiu assistir a live na íntegra, vai ficar disponível no IGTV aqui no Instagram. Eu vou postar também no Facebook, na minha página, Lina Yoshizaki, e também no YouTube, canal Projeto Itália. Bom, então, Marco, vou me despedindo. Quer se despedir aí do pessoal? Valeu, foi um grande prazer. Eu agradeço muito aí pela oportunidade da live aí. E é isso, tudo de bom aí para todo mundo e obrigado por assistir. Compartilhe aí Obrigada, com os pessoal. amigos, para todo mundo. E, É, bem lembrado. Compartilha aí é com o isso aí. pessoal e vamos fazer aí esse vídeo viralizar aí para o pessoal poder ver aí o Marco Tomazelli, que é o grande, terá um grande futuro aqui na Itália, com certeza. Obrigada, Amém. Marco. Obrigada a todos. Um abraço. Até a Valeu. próxima. Tchau, tchau. Abraço. Tchau.